Olá, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos estudar sobre discipulado. É importante nós aprendemos cada vez mais e mais sobre quem? Jesus. E andarmos com Ele. Nosso objetivo é ensinar os outros através da Libras. Os surdos entendem melhor em Libras. E nós vamos ensinar a palavra de Deus e discipulado em Libras. Os ouvintes que estão assistindo, não se preocupem, teremos a tradução para português. Se vocês tiverem dúvida, pergunta, sugestão, pode nos mandar. Nós queremos ajudar cada um de vocês. Desde pessoa, bons estudos. Olá, tudo bem? Como vocês estão? Bom, deixa eu me apresentar. Na comunidade surda, eu sou conhecida por esse sinal e o meu nome é Adna. Nós vamos dar continuidade nos estudos que estamos tendo sobre o discipulado. Hoje, nós teremos o segundo estudo. Nós estamos usando este livro aqui como um material de apoio. Ele é publicado pela Junta de Missões Nacionais, que é uma organização missionária das igrejas batistas brasileiras. E a junta tem esse material e também outros materiais específicos para os surdos e a evangelização dos surdos. Você sabia? Você pode procurar saber mais informações no site da junta e conhecer mais esses materiais. Aqui na descrição do vídeo vai ter o link da livraria e aí você pode olhar com mais atenção a esses produtos. No estudo de hoje, vamos estudar uma palavra importante, a palavra obedecer. Veremos na história de dois homens a relação desta palavra. São eles Caim e Abel. A Bíblia conta o relato dessa história em Gênesis, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Vamos ler? Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz. E desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas. E Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra
uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas, se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você precisa dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: Vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: Onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: Não sei. Sou eu o responsável pelo meu irmão? Disse o Senhor: O que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Amém? Vamos orar? Pai amoroso, nós te agradecemos por este momento tão especial que temos. Este momento que nós podemos nos concentrar com atenção à tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos aprender, conhecer as maravilhas da tua palavra. Que nós possamos entender com clareza. Abre, Senhor, as nossas mentes
e os nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Estes dois personagens, Caim e Abel, eram filhos de Adão e Eva. Caim era o primogênito e Abel nasceu depois. E os dois já nasceram sob a influência do pecado. Antes, Adão e Eva viviam em comunhão com Deus. Não existia o pecado. Eles tinham uma vida limpa. Mas depois, Adão e Eva pecaram. E então, por conta disso, Caim e Abel já nasceram pecadores. Vemos no relato bíblico que Caim preparou a sua oferta para entregar ao Senhor. Mas Abel, ele se esmerou em preparar a sua oferta. Ele escolheu um carneirinho sem nenhum defeito e ofereceu ao Senhor. Deus se agradou de Abel e sua oferta, mas não aceitou a oferta de Caim. Caim então fica com raiva, enfurecido, e é quando Deus então fala com ele. Por que você tem raiva, Caim? Veja, se você fizer certo, eu ficarei feliz. Mas se você, Caim, fizer errado, fizer o mal, o pecado quer entrar na sua vida. Você precisa vencer o pecado. Viram só? Caim e Abel ofereceram ao Senhor, mas ofereceram de forma diferente. Entenderam? Para pensar. Vamos ler o texto bíblico que se encontra em Hebreus, capítulo 11, versículo 4. Diz o seguinte: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Então, nesses próximos minutos, nós vamos estudar sobre a fé de Abel e a fé de Caim e como elas eram diferentes. Ponto 1. Vida de Abel. Deus amava Abel e Abel obedecia a ele. Abel precisava de salvação. Ele sempre queria mudar a sua vida e dá-la como oferta a Deus. Abel tinha fé nas coisas que Deus falava. Ele era pecador e tinha o seu coração humilde. Deus se agradou da oferta de Abel. Abel tinha um relacionamento de amor verdadeiro com Deus.
Vejamos um exemplo de uma fé equivocada. É aquela que Deus fala, mas a pessoa não lhe obedece. Agora, o exemplo de uma fé verdadeira. Vejamos. A pessoa tem um coração verdadeiro e quer dar o melhor a Deus. Abel foi salvo pela fé. E hoje a pessoa também é salva pela fé. Vamos ler o que a Bíblia nos fala em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia nos conta, no Novo Testamento, que Jesus morreu pelo meu e pelo seu pecado, para que nós pudéssemos ser purificados. No passado, era preciso sacrificar o animal. E esse sacrifício era uma alegoria do sacrifício de Cristo na cruz que iria acontecer. Aquele sacrifício de matar um animal era também obedecer o que Deus havia mandado. Então, Deus havia mandado e Abel obedece. Ele então pega um corneirinho, o mata e oferece a Deus. Abel não entendia aquilo completamente, mas ele obedeceu a Deus. E a fé é assim. Nós nem sempre entendemos tudo, mas com fé conseguimos obedecer. Veja um exemplo de um pensamento errado. Eu não entendo. Primeiro eu quero entender para depois aceitar a Jesus. Vejam, esse pensamento ele está errado. Agora, vejamos esse outro exemplo de um pensar correto. Eu não entendo, mas eu aceito. Deus concede a vida eterna para a pessoa que aceita Jesus Cristo, o Salvador. A pessoa que aceita Jesus Cristo ela tem fé e o aceita por isso. Deus se agradou do sacrifício de Abel pela fé que ele tinha. Ponto 2. Vida de Caim. Deus amava Caim. Deus não aceitou a oferta de Caim, porque ele não tinha fé. Caim era um pecador e precisava de salvação. Deus pediu para Caim mudar de atitude, mas o seu coração, duro e orgulhoso, não o fez. Caim não entregou a sua vida a Deus. E então o diabo entrou na vida de Caim e ele matou o seu irmão Abel. Deus
não aceitou a oferta de Caim. Por quê? Talvez Caim tenha pensado: eu amo a Deus, mas eu quero fazer as coisas do meu jeito. A maneira como Caim preparou a sua oferta de qualquer jeito pode servir como uma comparação para aquelas pessoas que não querem aceitar a Jesus, porque os seus corações são maus e não amam a Deus, não levam Deus a sério. A Bíblia nos fala em Provérbios, capítulo 16, versículo 25. Diz assim: há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Caim sofreu as consequências do pecado porque quis fazer as coisas à sua própria maneira. Ele não obedeceu a Deus. Deus mostrou o seu amor a Caim e mostrou o seu amor a Abel. Abel obedeceu a Deus, mas Caim não obedeceu. Ele tinha um coração orgulhoso e, devido ao pecado, sofreu consequências. Caim tinha um coração duro, ele não quis mudar, ele não entregou a sua vida a Deus. Caim pode ter pensado: Deus ama mais a Abel, Deus não me ama. Ou ele pode ter tido ciúmes de Abel. Talvez ele quisesse ser como Abel. Ou talvez Caim tenha pensado: Abel não é melhor do que eu. Se você não quer aceitar a Deus, saiba que o diabo quer a sua vida, assim como ele quis a vida de Caim. A Bíblia nos ensina em 1 João, capítulo 3, versículo 12, o seguinte: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Viram? Nós não podemos ser como Caim, porque Caim era mau e ele obedeceu ao diabo, matou o seu irmão. Conclusão: algumas características de Deus. Deus via Abel e Caim da mesma maneira. Os dois eram pecadores. Eles precisavam da salvação e de se relacionar com Deus. Deus ama a
todas as pessoas e não quer que ninguém morra sem aceitar a Cristo. Deus quer que todos sejam salvos. Deus pediu para Caim mudar a sua atitude, mudar o seu pensamento. Deus fala, e aquela pessoa que tem fé obedece a Deus, e Deus salva, dá vida a essa pessoa. Deus fala, mas há pessoas que não têm fé e não obedecem a Deus, e essas pessoas morrem. E você escolhe sim ou não? Você escolhe a obediência a Deus ou não obedecer a Deus? Deus não quer que você morra. Deus já fez tudo para salvar você. Agora você precisa aceitar a Jesus. Deus deu Jesus para que você tenha a salvação. E você? A qual vida você quer ter igual? A de Abel ou a de Caim? A vida de Caim é como uma pessoa que ama a Deus, mas quer fazer as coisas da sua própria maneira. Essa pessoa vive no pecado, não obedece a Deus. Ela quer ter a salvação e por isso faz muitas coisas. Quer batizar, quer ir à igreja, vai a missas, por exemplo. Ela dá ofertas através de dízimos, ofertas, enfim, dá o dinheiro à igreja. Ela ajuda aos pobres, ajuda aos doentes. Ela pensa que assim ela terá a salvação, mas isso não é verdade. Já a vida de Abel é como alguém que tem um coração correto, unido a Deus, tem fé e ama a Deus de verdade e faz tudo o que Deus quer, obedece a Deus. Essa pessoa, ela aceita Jesus Cristo e crê que Jesus Cristo morreu na cruz, ressuscitou e nos purifica do pecado, porque essa pessoa tem fé. Aplicação. Vimos no estudo de hoje uma palavra importante. A palavra é obedecer. E você, já pensou sobre a obediência a Deus? O seu relacionamento com Deus, como está? Você tem um relacionamento com Deus? Deus fala e você o obedece? Ou você não o obedece? A Bíblia nos fala em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes.
Então, Deus ama você. Deus quer ter um relacionamento com você. Você quer ter um relacionamento com Deus? Então você precisa obedecê-lo. Vamos orar? Pai bondoso, de amor e graça. Obrigada por este momento do estudo que tivemos. Obrigada porque a Bíblia fala conosco. Eu quero pedir que a tua palavra, Senhor, encontre morada em nossos corações, para que diariamente possamos viver de um modo que agrade ao Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a em tudo te obedecer, para que tenhamos fé e alegria no nosso relacionamento contigo, que é o principal. E eu peço, Senhor, por estes surdos que acompanharam este estudo. Abençoe estes surdos, para que eles possam entender que Deus os ama, que Deus ama a pessoa surda e que Deus quer se relacionar com os surdos. Porque Deus não quer que os surdos morram, mas que tenham vida eterna em Cristo Jesus. Pai, eu peço isso crendo no Teu poder e no poder do Espírito Santo que pode agir em cada coração. Eu oro agradecida, em nome de Jesus. Amém. Bom, o nosso estudo chegou ao fim. Obrigada a vocês que acompanharam até aqui o estudo. Que Deus abençoe sua vida. Eu espero encontrar você no nosso próximo estudo, que será daqui a 15 dias. Estes estudos estão sendo publicados quinzenalmente. Tudo bem? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e a sua semana. Oi, tudo bem? Meu nome é Ordálio. O meu sinal na comunidade surda é esse aqui. Eu sou pastor, eu sou o ouvinte. Nós, da Igreja Batista Central de Campinas, queremos ajudar vocês surdos a aprenderem a palavra de Deus. O estudo de hoje, com o tema discipulado, foi preparado especialmente para vocês, surdos. Vocês gostaram do estudo? Se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, envia para a gente. Entre em contato pelas redes sociais da igreja. Todo domingo nós temos cultos interpretados em Libras. De segunda até sábado, temos devocionais em vídeos interpretados em Libras também. Ok? Deus abençoe vocês. Tchau.